tá? Um teste que faz correlação clínico-patológica, clínico-imaginológica, tá? Então, vamos lá. Olha, a dor no pé da barriga, isso aqui é clássico, essa queixa, tá? Isso aqui é uma dor no hipogastro, era insuportável, e a febre não cessava. Dor com febre, cuidado, isso aqui é um processo inflamatório e infeccioso. Na unidade de saúde, o médico palpou um leve abaulamento doloroso em região hipogástrica à esquerda, topografia de ovário, tá? No ultrassom endovaginal, mostrou lesão bem delimitada, ó, lesão bem delimitada, tá? Com nível hidroaéreo, tá? Então, aqui tem um nível hidroaéreo, que é a região hipoecogênica, que é hiperecogênica, tem um nível hidroaéreo aqui, tá? Com 4,5 centímetros de diâmetro, em topografia ovariana esquerda. A paciente apresentava o quê? Qual o diagnóstico aqui vocês colocaram? Isso aqui é uma... Seria uma salpingite, professor? É uma salpingite com uforite, colega, porque tem inflamação também no ovário, tá? Então, você pode ver aqui, talvez uma inflamação aqui, olha só, um abscesso evoluindo para a tuba e também para o ovário, tá? Isso aqui é um abscesso tubo-ovariano. Isso aqui é uma doença inflamatória pélvica complicada. Isso aqui é um MONIF 3 para o MONIF 4, tá? É uma paciente que tinha uma vulvovaginite, ela foi maltratada ou não tratada, tá? E aí essa infecção ascendeu, normalmente por Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorreia, foi para o endométrio, causando uma endometrite. Chegou na tuba, causando uma salpingite. E chegou no ovário e formou um abscesso tubo-ovariano. Se não tratado, isso aqui vira peritonite sepsis, e pode até levar a paciente a óbito, tá? Então, a paciente apresentava um abscesso tubo-ovariano, tá? Uma doença inflamatória pélvica. Isso aqui é de difícil diagnóstico, isso aqui é causa de febre de origem determinada, tá? O médico tem que estar bem atento com relação a esse quadro clínico e correlacionar sempre a clínica com os achados imaginológicos. Isso é anatomia patológica. Quando você, por meio da imagem, varia ou observa as variações da anatomia, e você correlaciona a clínica com o achado macroscópico imaginológico. Então, você faz um diagnóstico anatomopatológico de abscesso tubo-ovariano. Conduta, tratamento com antibiótico terapia, tá? Essa paciente tem que melhorar. Se não melhorar, isso aqui pode se complicar, pode ser que precisa ser feita uma cirurgia para retirada do ovário da paciente, tá legal? Segunda questão. Professor? Pois não. Ainda na primeira, o que é nível hidroaéreo, por favor? Nível hidroaéreo é quando você tem uma imagem de um abscesso, onde você tem a coleção de pus, e aqui onde fica o ar, tá? Aí forma esse nível hidroaéreo, por questão da gravidade. Um abscesso nada mais é do que uma área de necrose, tá? E essa necrose, que era coagulativa, torna-se liquefativa, o tecido se liquefaz. E aquela região inflamada fica circundada por um processo de reparo, por uma fibrose. E forma, então, uma necrose liquefativa dentro de uma área cistificada, tá? Isso chama-se abscesso. Agora, é lógico que o pus, né, ele não fica em toda a lesão, ele acaba pela gravidade se sedimentando. E aquela porção onde não tem pus dentro daquela lesão cistificada fica completamente cheia de ar. E você, quando faz ultrassom, percebe a presença do ar e a presença do pus. Isso aqui forma, então, olha, isso aqui chama-se nível hidroaéreo. É a diferença, né? É a transição do ar com o pus. Então, isso aqui é característica de um abscesso tubo-ovariano, ou abscesso em qualquer outro local. Uma lesão no fígado, por exemplo, na imaginologia, onde você vê, tanto no raio-x, quanto na ressonância, tomografia, ultrassom, nível hidroaéreo, isso indica que lá tem uma lesão cistificada com algum líquido lá dentro. E esse líquido sedimentou, deixando uma porção superior com ar. Isso chama-se nível hidroaéreo. Isso é característico de lesões serosas, lesões também inflamatórias infecciosas, como principalmente o abscesso. Tá? Ah, tá, saquei, valeu. Ou mais. Com, aqui, ó, leucorreia amarelada, dispareunia ou dispareunia, tá? A paciente procurou a unidade básica de saúde. Isso é clássico, gente. Olha, doutor, eu estou com dificuldade de manter o coito com meu marido, né, e estou com uma secreçãozinha amarelada na minha calcinha, tá? Isso aqui, então, é leucorreia com dispareunia. Tá escrito errado aqui. Durante a consulta, o médico solicitou exame preventivo, tá? Exame preventivo, tá, para câncer de colo uterino. O resultado chegou em 1 semana e exibiu alterações citológicas, é o que está aqui, tá? Que alterações citológicas são essas? Isso aqui é um esfregaço, tá? De colo uterino. Aqui tem células da superfície, olha, células com núcleo picnótico, citoplasma amplo. Isso aqui é célula ectocervical, é célula escamosa, tá? Essas células menores aqui, polimorfonucleares, são neutrófilos, tá? E aqui uma célulazinha alterada, ó, tá? Ela tem binucleação, né, e halo claro perinuclear.
Se ela tem binucleação e halo claro perinuclear, ela tem coilocitose. Se ela tem coilocitose, isso indica que ela tem infecção pelo HPV. Mas a coilocitose, né, é uma indicação de HPV. Se até mesmo a coilocitose é uma indicação do HPV, e se isso aqui causa uma mutação, tá, ou mutação em outras células, tá, isso aqui é, no máximo, uma lesão intraepitelial de baixo grau. Ou seja, coilocitose mais pouca quantidade de células atípicas no epitélio indica lesão intraepitelial de baixo grau. Existe lesão intraepitelial de alto grau, mas aí eu vou encontrar muito mais mutações, muito mais atipias, né, nesse esfregaço. Aqui eu só encontro uma célula com coilocitose, adjacente às células normais, e, no fundo, um infiltrado inflamatório com polimorfo nuclear. Isso aqui é uma cervicite, tá, causada pelo HPV. E a indicação do HPV é essa célula coilocitótica. Por que ela é coilocitótica? Porque o HPV entrou nela aqui e causou binucleação e formou esse halo claro perinuclear. Portanto, ela tem um diagnóstico de lesão intraepitelial de baixo grau. Como se conduz pacientes com lesões de baixo grau? Você pede para ela voltar daqui 3 meses. Tá? A cada 3 meses ela volta, para fazer nova citologia, porque em 80% dos casos isso aqui desaparece em 3 meses. Tá? Alguma dúvida? Vamos para a próxima. Aqui já é diferente, ó. Veja só, não existe mutações, tá, e atipias apenas na base do epitélio. Então não é lesão de baixo grau. As mutações e atipias estão em toda a extensão do epitélio. Isso aqui é uma lesão de alto grau. Isso aqui é a lesão de alto grau mais perigosa. Isso aqui é o chamado neoplasia intraepitelial cervical grau 3, ou NIC3. Tá? Isso aqui também tem sinônimo. Ó. Isso aqui é carcinoma in situ. Por que carcinoma in situ? Porque todo o epitélio está comprometido por mutações, por atipias. Você vai achar também aqui algumas mitoses, olha, tá? Mitoses, tá? Então, isso é um epitélio todo transformado. Então, isso aqui é uma neoplasia intraepitelial, porque está dentro do epitélio, é cervical, porque está na cérvix, e de alto grau, porque todo o epitélio está transformado. Se isso não for tratado, isso aqui pode invadir o conjuntivo e transformar-se em um carcinoma invasor. Então, isso aqui é um NIC3, tá? Isso aqui é uma lesão intraepitelial de alto grau. Nesses casos aqui, nesse caso, eu estou vendo a histologia. Aqui eu estou vendo a citologia. Tá? Isso aqui é citologia de lesão intraepitelial de baixo grau. Isso aqui é histopatologia de lesão intraepitelial de alto grau. Nesse caso, lesão de baixo grau, você faz o quê? Pede para o paciente voltar daqui 3 meses. Nesse caso aqui, como você tem já uma biópsia que está mostrando que ela tem lesão intraepitelial de alto grau, a conduta aqui é conização, é retirada desse colo uterino. Porque 25% dos casos de NIC3, em até 10 anos, pode evoluir para carcinoma invasor. Por isso que você retira essa lesão. Mas não retira todo o útero, porque a lesão não é invasora. A lesão está dentro do epitélio. Então, ela não chegou onde tem vaso sanguíneo, onde tem vaso linfático, para metastatizar. Ela está contida dentro do epitélio. Então, uma simples retirada dessa lesão, chamada conização, vai curar a paciente. Tá? Então, isso aqui é uma lesão intraepitelial de alto grau, e a paciente foi tratada com procedimento cirúrgico, chamado de conização. Porque ela tem uma lesão intraepitelial de alto grau, que foi confirmada na biópsia. Tá? É claro que existe um exame citológico prévio aqui. Tá? Ela fez uma prevenção, e na prevenção já tinha o quê? Muita cariomegalia, muito hipercromatismo, muita célula atípica, e já na citologia ela tinha um diagnóstico citológico de lesão de alto grau. E aí o médico pediu a biópsia. E a biópsia confirmou a lesão de alto grau. E agora a gente trata. Trata que jeito? Trata com conização. Correto? Então aqui a paciente foi tratada com conização. Tá? Porque ela tem uma lesão intraepitelial de alto grau. Qual é a classificação dessa lesão intraepitelial de alto grau nessa paciente? NIC3. Tá? Também chamado de carcinoma in situ. Porque é um carcinoma, é uma lesão pré-cancerosa, porque ainda não infiltrou e está dentro do epitélio. Então, sinônimo de lesão intraepitelial de alto grau NIC3 é carcinoma in situ. Tá? E aqui, perdendo 8 quilos, olha, cuidado com a clínica,
Tá? Você nunca faz diagnóstico apenas pelo exame que você pediu, você associa a clínica com o exame que você pediu. Perdendo 8 quilos, olha, gente, isso aqui é síndrome consumptiva. Perder 8 quilos em 2 meses, isso não é normal. Tá? Com Professor, dores... Oi, pois não. perdão, naquela outra, na questão 3, existe alguma indicação de algum tipo de quimioterapia ou radioterapia adjuvante para conter algo, sei lá, para o paciente se sentir mais seguro ou para o médico ter algum tipo de precaução maior além da conização? Não, porque é o seguinte, nesse caso aqui, como a lesão está dentro do epitélio, ela não chegou nos vasos sanguíneos, não chegou nos vasos linfáticos, então ela não ganhou a grande circulação, ela não se disseminou. A lesão, ela é localizada. Então, aqui você apenas trata cirurgicamente. Agora, se isso aqui não for tratado, colega, isso aqui pode invadir. Aí deixa de ser um carcinoma in situ e passa a ser um carcinoma invasor. Isso é câncer. Aí existe a chance de entrar num vaso linfático, num vaso sanguíneo, e já está na circulação. Aí o que você faz? Além da cirurgia mais ampla, que é a cirurgia chamada Vertag+, você também agora oferece para o paciente a possibilidade de tratar a disseminação da doença. Como você faz? Quimioterapia adjuvante. Tá certo? Então, quimioterapia, tá, você faz muito mais para pacientes que têm neoplasias invasoras, tá? Cânceres mesmo. Para essas lesões pré-cancerosas, tá? Carcinoma in situ, lesão intraepitelial de alto grau, você faz apenas o tratamento localizado. Boa pergunta, viu? Obrigado, professor. E aqui? Isso aqui é citológico ou é histopatológico? Abre o áudio aí, responde aí. Isso aqui é citopatológico. Então, olha, não confundem. Citopatológico, histopatológico, tecido, de novo, citopatológico. Mas aqui, olha, adjacente às células escamosas, olha uma célula escamosa aqui, outra célula escamosa aqui, o citoplasma de uma célula escamosa aqui, tá? Você vê hemácias aqui, mas você vê um grupamento celular, olha, com essas células parecendo, olha, penas, uns penachos aqui sobrando, e esse arranjo aqui é diferente dessas células, olha, isso aqui é um arranjo glandular, e não é apenas um arranjo glandular, as células que compõem essa glândula, elas têm, olha, cariomegalia, hipercromatismo, tá? E esboçam glândula. Então, isso aqui, olha, é uma neoplasia que está acontecendo em glândulas. Onde tem glândula? Lá no colo uterino. Na ecto ou na endosservice? Na endosservice. Então, isso aqui é uma lesão endocervical, tá? Agora, que tipo? Ela é de baixo grau ou alto grau? Poxa, olha o tanto de atipia, tá? Olha o tanto de célula cariomegálica. Isso aqui é uma lesão, tá? Glandular de alto grau. Isso aqui é um adenocarcinoma, é uma neoplasia maligna glandular endoscervical. Isso também é causado pelo HPV. Não se esqueça que nas mulheres nós temos uma ectocervice e uma endosservice. Então a mulher pode ter neoplasias de células escamosas, aqui está a neoplasia de célula escamosa intraepitelial de alto grau, tá? Aqui está uma lesão escamosa causada pelo HPV, a coilocitose, e aqui uma lesão endocervical. Então, se a mulher tem dupla população celular no colo uterino, tanto célula escamosa quanto célula glandular, o HPV pode infectar tanto célula escamosa quanto célula glandular. Nesse caso, infectou e causou mutações em células glandulares, causando muita atipia, muita hipercromasia, tá? Então, isso aqui é uma lesão de alto grau glandular. Isso aqui é uma neoplasia, tá? Glandular endoscervical. Então, isso aqui é um adenocarcinoma endoscervical, tá? Olha lá. Doutor, acho que voltei a menstruar de novo. A paciente, então, ela tem o quê? Menometrorragia. Ela tem sangramento vaginal. Isso, ela tem dismenorreia. Ela tem ciclos menstruais alterados. Dis de alterado e menorreia de sangramento. Bom, com essa queixa, e também com esse emagrecimento, e também com dor no hipogastro, preocupado, o doutor, então, revisa o exame citopatológico, pedido há 2 semanas, com presença de células, olha só, epiteliais, atípicas, com anisocariose, núcleos aumentados, adjacente a núcleos menores, tá? Hipercromatismo, células com núcleo mais corado do que o normal, cariomegalia, núcleos maiores do que o normal, tá? E agrupamentos tridimensionais de células colunares atípicas. Colunares é o quê? Colunares, isso aqui é lá da endosservice, com bordos em plumagem, ó. Isso aqui é característico de um adenocarcinoma endoscervical, tá?
Então, isso aqui é tratado como câncer. Isso aqui é uma representação citológica de câncer. Como você faz aqui agora? Você vai ao paciente para biópsia. Você faz a biópsia para confirmar se ela realmente tem esse achado citológico no histopatológico. Ninguém trata paciente, tá, apenas com exame citológico. Tá? Se você tem algo positivo no citológico de alto grau, você pede biópsia. Se a biópsia confirma lesões de alto grau, você trata. Se a biópsia confirma câncer, você trata, de acordo com o tipo de lesão. É claro que o tratamento de uma lesão intraepitelial de alto grau é diferente do tratamento de uma lesão, tá, de alto grau, tá, cancerosa. Então, cuidado, hein? Vamos lá. De novo, se a paciente tem colo uterino, ela tem tanto ecto quanto endosservice. O que pode acontecer lá? Infecção pelo HPV. Se o HPV infecta a ectocervice, vai causar lesões escamosas, que podem ser desde uma coelocitose até mesmo uma neoplasia intraepitelial de baixo grau, NIC1, e neoplasias intraepiteliais de alto grau, como NIC2 e NIC3. Se a paciente tem na citologia lesões cervicais de alto grau, ou seja, NIC2 e NIC3, conduta para ela, biópsia. E se confirmou lesão, né, intraepitelial de alto grau na biópsia, o que se faz? Conização. Mas se a paciente tem lesão ectocervical, cancerosa, já tem carcinoma invasor, escamoso do colo uterino, conduta para ela, retirada de todo o útero, paramétrios vaginais, tuba, ovários e quimioterapia adjuvante. Mas e na endosservice? Se o HPV infectar a endosservice, pode causar lá lesões intraepiteliais de baixo grau? Pode, conduta, voltar daqui a 3 meses. Mas se causar uma lesão intraepitelial de alto grau glandular endoscervical, biópsia. Se a biópsia confirmar lesão intraepitelial de alto grau glandular na mulher, conização. Mas se a biópsia confirmar que ela tem adenocarcinoma endoscervical, cirurgia, retirada do útero toda, tuba, ovário, paramétrios vaginais e quimioterapia adjuvante. Então, após isso aqui, olha, tem que fazer a biópsia e se confirmar que é um adenocarcinoma endoscervical, cirurgia de Wertheim mais. Retira-se o útero, paramétrios vaginais, tuba, ovário e quimioterapia adjuvante. Então, não se esqueça, no colo uterino, você pode ter lesões tanto escamosas, ectocervicais, quanto glandulares endoscervicais. Perguntas? Professor, Uhum. no caso, quando o senhor falou do carcinoma in situ, eu poderia fazer uma CAF ou não? O quê? Aquela cirurgia de alta frequência que você pode retirar, tipo assim, retirar uma lesão mais específica. Aqui eles fazem normalmente uma crioterapia. Esse procedimento de conização hoje é feito com um tipo de material chamado LIP. E esse LIP retira a frio, corta a frio aqui, olha, o colo uterino. Tá? Se você tira completamente essa lesão e deixa margens livres, você cura o paciente. Agora, fazer uma radioterapia aqui já é uma coisa mais agressiva. Radioterapia é quando você tem aquela intenção, numa neoplasia já avançada, num câncer avançado, reduzir a massa tumoral para facilitar a cirurgia. Aí você faz radioterapia prévia. Às vezes a massa já é um carcinoma invasor. Pegou o colo uterino, pegou vagina, pegou parede também. Né? O que você faz? Não tem como operar o paciente, já está muito invadido. O que você faz? Você faz radioterapia. Diminui o tamanho do tumor para facilitar a cirurgia posterior. Tá? Agora, nesse caso aqui, colega, olha, se a neoplasia é in situ, tá? Como esse aqui é um carcinoma in situ, também chamado de NIC3, a conduta é apenas retirada local da lesão. Como se faz? Através ou de uma cirurgia chamada conização, onde o paciente realmente é operado, passa-se o bisturi aqui, retira esse cone, a parte do colo uterino da paciente, ou ela faz um LIP, que é um procedimento a frio, tá? Que é a retirada desse material aqui a frio, por esse material que o ginecologista utiliza lá no consultório, chamado LIP, tá? Correto ou não? Entendi, obrigada. Imagina. Podemos seguir? Bom, isso aqui já é uma alteração que a gente não viu ainda, tá? Talvez vocês tenham dificuldade para responder essa questão aqui, daqui para frente a gente vai ver um pouquinho hoje. São as lesões do endométrio e também do miométrio. Mas vamos lá. O paciente, 38 anos de idade, apresentou, olha de novo, olha, dismenorreia, sangramento uterino disfuncional. Na consulta, o ultrassom revelou um endométrio espessado. O
que quer dizer endométrio espessado? Maior do que 5 milímetros de espessura no eco endometrial. Ela faz ultrassom endovaginal e durante esse ultrassom endovaginal o médico avalia a espessura do endométrio. Mais do que 5 milímetros, isso aí é uma hiperplasia endometrial. Tem que se tirar essa hiperplasia, ou através de uma biópsia ou através de uma curetagem. Quando você faz a biópsia ou a curetagem dessa hiperplasia endometrial, você praticamente vai classificá-la. Ela pode ser simples ou complexa. Então, de novo, hein? Existe a possibilidade da mulher chegar para você com a queixa de dor pélvica e dismenorreia. Quais são as hipóteses diagnósticas? Alterações no aparato genital feminino. Um dos exames que você pede é o ultrassom endovaginal, para averiguar como é que está o miométrio, como está o endométrio, como estão as tubas, os ovários e a pelvis da mulher. Se porventura você achar nesse ultrassom endovaginal que ela tem um endométrio espessado, talvez a causa desse sangramento disfuncional seja essa alteração endometrial. Que alteração é essa? O endométrio está aumentado de espessura. Isso chama-se hiperplasia endometrial. Por que a mulher desenvolve hiperplasia endometrial? Vários são os fatores. Ela pode ter neoplasia ovariana, que acaba aumentando a secreção de estrógeno, isso faz com que o endométrio dela se espesse. Então, neoplasia ovariana secretora pode aumentar a espessura do endométrio. Ela pode ter, por exemplo, tratamento com terapia de reposição hormonal. A mulher entra na menopausa, procura o médico repõe o hormônio. Essa reposição hormonal pode aumentar a espessura do endométrio. Tá? Ou o endométrio pode sofrer mutações e começar a proliferar. E agora está espessado não por uma hiperplasia, e sim por uma neoplasia. Então, uma paciente que tem sangramento uterino disfuncional e no ultrassom a gente encontra endométrio espessado, isso preocupa. Por quê? Primeiro, porque a principal neoplasia encontrada no aparelho genital feminino é o adenocarcinoma endometrial. E um dos fatores de risco para o adenocarcinoma endometrial são as hiperplasias endometriais. Então, me preocupa muito. O paciente está com sangramento uterino, me consulta, eu faço um ultrassom e encontro endométrio espessado. Meu Deus. Será que é uma hiperplasia ainda ou já é um adenocarcinoma endometrial? Não sei. O que eu faço? Se a paciente tem hiperplasia endometrial, eu posso fazer a curetagem. Com a cureta, eu vou raspar todo esse endométrio, tá? E vou mandar esse material para exame histopatológico, ou vou biopsiar esse endométrio e mandar esse material para histopatologia. Se vier o resultado hiperplasia endometrial, eu já posso perguntar para o patologista, qual é esse tipo de hiperplasia? Por quê? Porque a hiperplasia ela é um fator de risco para o câncer endometrial. Mas existem tipos de hiperplasia endometrial. Quais são? A simples e a complexa. O que é uma hiperplasia endometrial simples? Ela tem poucas glândulas proliferadas e muito tecido conjuntivo. O que é uma hiperplasia endometrial complexa? Ela tem muitas glândulas e pouco tecido conjuntivo. Só isso. Qual é o problema? O problema não é se ela é simples ou se ela é complexa. O problema é se ela tem, olha aqui no slide, se ela tem atipias. Então, se essas glândulas endometriais possuem células com hipercromatismo, cariomegalia, essas células que estão compondo as glândulas endometriais são células atípicas. E essa hiperplasia, seja ela simples ou complexa, com atipia, ela é um fator de risco muito relacionado com câncer endometrial. Então, preste bem atenção. Duas coisas. A mulher chega para você com dor pélvica e sangramento uterino disfuncional. Você pediu ultrassom. Veio no ultrassom ecoendometrial espessado. Ela tem um endométrio com, por exemplo, 8 milímetros de espessura. Tá? Quais são os diagnósticos diferenciais? Aquilo pode ser uma hiperplasia endometrial ou pode ser já um adenocarcinoma endometrial. Como você prossegue? Você faz a biópsia ou a curetagem. E manda o quê? Esse material para histopatológico. Pode vir o quê? Hiperplasia endometrial. Se vier hiperplasia endometrial, você, médico ou médica, quer saber. Vem cá, que hiperplasia é essa? Quais são os tipos de hiperplasia endometrial? Primeiro, elas podem ser simples ou complexas. Simples, você tem poucas glândulas proliferadas e muito tecido conjuntivo entre elas.
Hiperplasia endometrial complexa, tem muitas glândulas e tem pouco tecido conjuntivo. Então, existe hiperplasia endometrial simples, hiperplasia endometrial complexa. Pois bem, ao analisar essa hiperplasia no microscópio, o patologista percebe se as glândulas que estão formando essa hiperplasia, se elas têm ou não, atenção, atipias. Se essas glândulas que estão compondo a hiperplasia, se elas tiverem atipias, elas recebem aí um outro nome. Ela tem o quê? Além de simples ou complexa, ela tem atipia. Então, quais são os tipos de hiperplasia endometrial que eu posso encontrar? Hiperplasia simples com atipia e hiperplasia simples sem atipia. Outro tipo, hiperplasia complexa com atipias, hiperplasia complexa sem atipias. Então, quais são os 4 principais tipos de hiperplasia endometrial? Hiperplasia simples sem atipia, com atipia. Hiperplasia complexa, com atipias e sem atipias. Para quê? Por que fazer essa classificação? Porque a hiperplasia simples sem atipia não tem muito fator de risco para câncer endometrial. Já a hiperplasia, como essa aqui, olha, uma hiperplasia que é complexa. Por que é complexa? Porque ela tem muita glândula e pouco tecido conjuntivo. Mas ela não para por aí. Além de ser complexa, porque tem muita glândula e pouco tecido conjuntivo, as suas glândulas têm células com atipia. Então, qual é esse diagnóstico aqui? Isso aqui é uma hiperplasia complexa com atipia. Essa lesão aqui endometrial é o principal fator de risco para adenocarcinoma endometrial. E cuidado, o adenocarcinoma endometrial é a neoplasia, é o câncer mais comum no aparelho genital feminino. Não é a neoplasia do colo, não é a neoplasia do ovário, é a neoplasia do endométrio, a principal neoplasia encontrada nas mulheres no seu aparelho genital. Correto? Então, de novo, hein? Para que serve essa questão? Para discutir com vocês um fator de risco para o adenocarcinoma endometrial. Qual o principal fator de risco para o adenocarcinoma endometrial? Questão de prova. Você responde, a hiperplasia endometrial. Vem a questão 2. Quais são os principais tipos de hiperplasia endometrial? 4. Hiperplasia simples com atipias, hiperplasia simples sem atipias. Outros 2 tipos, hiperplasia complexa, sem atipias, e essa que nós estamos vendo aqui, olha, uma hiperplasia complexa, porque tem muitas glândulas e pouco tecido conjuntivo, mas além de complexidade glandular, existe aqui mutações, ó, existe atipias, então isso aqui é uma hiperplasia complexa com atipias. É essa hiperplasia que tem mais relação com adenocarcinoma endometrial. Se isso aqui não for tratado por curetagem e acompanhado, isso aqui evolui para adenocarcinoma endometrial. Beleza? Mas cadê o adenocarcinoma? Mostra para nós. Aqui, ó. Uma lesão exofítica, olha só, vegetante dentro da cavidade endometrial, que infiltra o miométrio. Foi encontrada, olha só, no ultrassom de uma paciente de 45 anos de idade. E aí, fizeram a biópsia da lesão. E a biópsia revelou o quê? Olha só, glândulas extremamente o quê? Hipercromáticas, cariomegálicas, umas maiores, umas menores, isso chama-se pleomorfismo glandular, tá? Invadindo e infiltrando o conjuntivo. Não tem mais conjuntivo entre elas. Isso aqui já não é mais uma hiperplasia complexa com atipia, isso aqui já é um adenocarcinoma endometrial. Isso aqui é a principal neoplasia maligna invasora que compromete a mulher. Tá? Isso aqui cai em questão de residência. Qual a principal neoplasia que envolve o aparelho genital feminino? São as neoplasias de endométrio. Qual a principal neoplasia maligna endometrial glandular? O adenocarcinoma endometrial. Tá? Então, isso aqui é hiperplasia complexa com atipias, é o principal fator de risco para o adenocarcinoma endometrial. Bacana? Alguma dúvida até agora? Pois não, vamos lá. Eu estou em dúvida para diferenciar a hiperplasia complexa com atipia e o adenocarcinoma endometrial, porque Sim. Os dois... Não é fácil, né, meu colega? Sua dúvida é uma dúvida muito pertinente, porque não é fácil nem mesmo para o patologista, tá? Normalmente, eu peço ao colega que me mande o resultado também do ultrassom. Porque essa hiperplasia aqui, olha, é uma hiperplasia complexa e tem também atipias.
ela é muito parecida com uma adenocarcinoma, eu concordo contigo. Só que, veja só, essa lesão aqui, ela não infiltra o miométrio, e ela não metastatiza. Ela ainda está contida dentro do epitélio endometrial. Já essa lesão, veja só, a informação que vai me ajudar a separar a hiperplasia complexa com atipias de um adenocarcinoma endometrial é essa informação aqui, ó. É uma lesão exofítica, ou seja, ela é vegetante, ela se projeta para a cavidade endometrial, mas ela infiltra também o miométrio. Então, a hiperplasia complexa com atipias não faz isso. Lesões infiltrativas são lesões malignas, agressivas. Então, isso aqui é um adenocarcinoma, que está no endométrio e é formado por glândulas. Então, isso aqui é um adenocarcinoma endometrial. Boa sua pergunta, viu? Não é fácil diferenciar na histopatologia. É preciso associar a clínica com os achados, olha só, imagenológicos, tá? E aí agora eu faço a avaliação histopatológica. E na correlação clínica, imagenológica e histopatológica, você fecha o diagnóstico de adenocarcinoma endometrial. Bacana? Professor, Pois não. aproveitando que o senhor respondeu um pouco da diferença, eu não reconheci a hiperplasia aqui. Eu queria que o senhor mostrasse para mim aqui onde está o tecido, digamos que normal, e o canceroso, por favor. Bom, aqui não tem nada de normal, e também não tem nada de canceroso. Aqui, na verdade, olha só, você tem glândulas completamente anormais. Canceroso não, perdão, hiperplásico. Sim, aqui é hiperplásico. Hiperplásico porque você tem uma proliferação de glândulas. O que é uma hiperplasia? É uma proliferação, é uma alteração proliferativa. Mas essa hiperplasia é causada por um estímulo prévio. Qual é? Talvez uma neoplasia no ovário, que secreta muito estrógeno, talvez uma reposição hormonal. Se você, nesse caso, né, tiver uma paciente com hiperplasia endometrial, né, e você sabe que é uma alteração adaptativa, se você conhecer a causa que está levando a essa hiperplasia, e se você retirar essa causa, a paciente volta a ter um endométrio normal. Por quê? Porque hiperplasia é lesão celular reversível. Se você retira a neoplasia de ovário, que está produzindo excesso de estrógeno, ela volta ao endométrio ao normal. Se você para de repor hormônio para a paciente, ela volta ao endométrio ao normal, porque ela tem apenas ainda hiperplasia, seja ela simples, complexa, tá? Agora, se ela já tiver atipia, complicou, porque atipia já é mutação. Se tem mutação, já não é mais adaptação, já é neoplasia. Aí o tratamento é o quê? Retirada da lesão. Se houver ainda hiperplasia complexa com atipia e você retirar a lesão, você curou a paciente. Por quê? Aquilo não invadiu. Porque se invadiu, deixa de ser hiperplasia complexa com atipia e passa a ser o quê, colega? Adenocarcinoma endometrial. Aí já tem lesão infiltrativa no miométrio. E não é só tirar o endométrio, é tirar o útero também. Aí já é uma cirurgia mais agressiva, com quimioterapia adjuvante. Porque se é invasivo, se é infiltrativo, já atingiu o vaso sanguíneo e vaso linfático, e a doença já disseminou. Tá? Agora, essa diferença na microscopia fica difícil para o aluno, porque isso aqui é muito mais conhecimento patológico, mas interpretar esse resultado é importante. Quando você recebe um resultado histopatológico de hiperplasia, acendeu a luz amarela. Eu sei e aprendi na aula de patologia que a hiperplasia endometrial é um fator de risco para o câncer de endométrio. Qual câncer? O adenocarcinoma endometrial. Como eu vou conduzir essa hiperplasia? Eu vou fazer a curetagem e fazer a biópsia. Porque eu recebi o resultado ultrassonográfico. Ah, mas se já chegou o resultado da biópsia, o que me deixa curioso? Saber o tipo de hiperplasia. A hiperplasia pode ser simples ou pode ser complexa. É uma classificação histopatológica. E já na classificação histopatológica, eu vou também diferenciar se ela tem atipia ou não tem atipia. Por quê? Eu preciso acompanhar mais de perto aquela paciente que tem o quê? Hiperplasia complexa com atipia, mesmo fazendo a curetagem dela. Porque pode ser que no próximo ciclo menstrual dela, ela volta de novo com hiperplasia complexa com atipia, porque ela já tem mutações ali no endométrio. Agora eu tenho que acompanhar, porque isso pode virar um adenocarcinoma endometrial. E se ela já tem uma prole definida, se ela já tem filhos, tá? Se ela é esterectomizada, e você encontra uma hiperplasia complexa com atipia, você tem que também questionar e conversar com ela, se não é melhor também retirar esse útero logo.
antes que isso transforme-se em um adenocarcinoma endometrial, que pode, eventualmente, metastatizar para o pulmão, para o osso, tá? Agora, diferenciar aqui, veja bem, essa análise histopatológica, tá, por esses aumentos aqui, fica difícil. Eu coloquei aqui de propósito, porque eu quero que você aprenda uma coisa hoje. Não é a histopatologia exclusivamente que vai fechar o diagnóstico. Quero que você aprenda mais uma vez, repito isso em todas as aulas, que o que vai diagnosticar o que a paciente tem, o que o paciente tem, é a correlação da clínica, tá? Olha só, eco endometrial espessado, tá? Mas não tem sinais de infiltração. Mas aí veio na histopatologia glândulas atípicas em um endométrio hiperplásico. Então isso aqui é uma hiperplasia complexa com atipias. Ah, mas olha só, tem uma clínica de lesão exofítica. Tem uma clínica de, olha só, espessamento difuso e infiltrativo do endométrio. Isso aqui já é imagem de invasão. E aí me veio na histopatologia um endométrio completamente o quê? Transformado, olha, cheio de glândulas maiores, outras menores, cheia de glândulas com células atípicas e cariomegálicas, e eu não vejo conjuntivo. Isso aqui está infiltrando o miométrio. Isso aqui é comprovado a infiltração, olha só, na ultrassonografia. Então, ao correlacionar a clínica com a imagem e a histopatologia, eu fecho o diagnóstico de adenocarcinoma endometrial. E agora eu estabeleço um outro tratamento. Não é somente retirar o endométrio, ela tem câncer. Eu tenho que retirar o útero, tuba, ovários, tá? E fazer o quê? Quimioterapia adjuvante. Tá certo ou não? Certinho, valeu. Vamos lá. E aqui? Lesão nodular bem delimitada foram encontradas, de novo, olha, no exame ultrassonográfico de uma paciente com 32 anos de idade com queixa de dismenorreia iniciada há 2 meses. Percebam que a clínica da doença ginecológica feminina, ela envolve dor pélvica, envolve leucorreia e envolve dismenorreia, na grande maioria das vezes. Então, a mulher, quando procura o médico, normalmente ela tem essa tríade. Ela tem dor pélvica, leucorreia e tem também o quê? Dismenorreia. Podendo ou não ter dispareunia. Tá? Agora, quais são os diagnósticos diferenciais? São múltiplos. Pode ser uma lesão vaginal, pode ser uma lesão no colo, uma lesão no endométrio, acabamos de ver, tá? Ou pode ser uma lesão no miométrio. Agora, que lesão é essa no miométrio? Que forma nódulos, tá? Que também provoca dismenorreia. Tá? Que lesão é essa? Que lesão é essa no miométrio, né? Onde você observa que encontramos aqui, olha só, feixes de células musculares lisas, tá? Bem diferenciadas dentro do nódulo. Isso aqui é leio, liso, miomúsculo, sufixo para benignidade, oma. Isso aqui é um leiomioma. Tá? Arthur, mas eu não estou vendo nódulo nenhum aqui. Realmente, o nódulo foi visto na ultrassonografia. Você está vendo parte da lesão. E parte dessa lesão demonstra células musculares lisas, atípicas, só que muito bem diferenciadas. O que é uma célula bem diferenciada? Lembra? Dentro do curso de medicina, é o calouro, são vocês, ou é o médico formado? É o médico formado. Então, isso aqui parece muito com uma célula muscular lisa. Se parece muito com célula muscular lisa, é uma célula atípica bem diferenciada. Células bem diferenciadas podem ser encontradas tanto em lesões benignas quanto em lesões malignas bem diferenciadas. Mas uma lesão maligna, lá no útero, no miométrio, não seria uma lesão bem delimitada. Então, de novo, olha, perceba, eu não vou fechar o diagnóstico apenas com o resultado histopatológico. Eu lá no meu laboratório, com o microscópio lá, observando a lesão, eu quero saber quais são as informações complementares, para ver se encaixa com o que eu estou vendo no microscópio. Olha só, o paciente tem 32 anos de idade, é jovem, tem 4 lesões nodulares no seu miométrio. As lesões são bem delimitadas, então elas não cresceram rapidamente, cresceram lenta e progressivamente. Isso é característica de lesão benigna. E quando eu olho no microscópio, eu percebo que, olha, essa lesão é composta por células musculares lisas bem diferenciadas. Então, isso aqui é benigno. Nome de uma neoplasia benigna de músculo liso lá no miométrio. Leio liso, miomúsculo, oma, benignidade, leiomioma. Conduta, retirada. Né? Retirada, ablação cirúrgica do próprio mioma, se for possível. Agora, os leiomiomas apresentam uma classificação.
Os leiomiomas são classificados de acordo com a sua localização dentro do miométrio. Grave isso. Então, existem leiomiomas dentro do miométrio, chamado de leiomiomas intramurais. Existem leiomiomas que são muito próximos da superfície mais externa, serosa, do miométrio, chamado de leiomioma subseroso. E existem leiomiomas formados muito próximos ao endométrio, são chamados de leiomiomas submucosos. Então, existem 3 tipos de leiomiomas, basicamente, no miométrio. Tá? Leiomiomas intramurais, dentro do miométrio, tá? Equidistantes do endo e também da porção serosa do miométrio. Existem leiomiomas subserosos, que estão próximos da cavidade, lá da porção externa do miométrio. Tá? Existem leiomiomas submucosos, que estão muito próximos do endométrio. Então, repito, caiu na prova. Quais são os principais tipos de leiomiomas? Leiomioma intramural, subseroso, olha, lá na superfície externa do miométrio, e leiomioma submucoso, que está muito próximo do endométrio. Qual é o problema desses leiomiomas? Principalmente o leiomioma submucoso, ele fica muito próximo do endométrio. Então, ele não permite que o endométrio se implante normalmente. E ele descama. Então, o leiomioma submucoso, ele causa uma instabilidade na implantação e no crescimento do endométrio. Resultado, a mulher que tem um leiomioma, mesmo que pequenininho, submucoso, ela tende a ter sangramentos, ela tende a ter dismenorreia. Tá? Agora, um leiomioma intramural pode causar dismenorreia só se ele crescer muito dentro da parede e atingir o endométrio. Um leiomioma subseroso pode causar sangramento só se ele crescer, olha, muito, passando pela parede interna, né, intramural, chegando até a porção submucosa. Aí ele pode causar sangramento. Mas o leiomioma submucoso, ele já cresce próximo ao endométrio, causando instabilidade e sangramentos intermitentes. Então, leiomioma associado com dismenorreia tende a ser muito mais o leiomioma submucoso. Quais são os principais tipos de leiomioma? Submucoso, intramural e subseroso. Existem outros, leiomioma párido. O que é o leiomioma párido? É uma classificação diferente. Leiomioma párido é aquele submucoso que cresceu tanto, ocupou toda a cavidade endometrial. Pasmem vocês, hein? O leiomioma cresceu tanto, tá, que ocupou praticamente toda a cavidade endometrial. E agora ele saiu pela endoscervix, está agora, olha, passando pela vagina, quando você olha, parece que está saindo da cabeça de uma criança, de dentro da vagina da mulher. Isso chama-se leiomioma submucoso, que cresceu tanto e agora tem um aspecto de leiomioma párido. Tá? É um leiomioma submucoso gigante. Mas se cair numa prova, quais são os principais tipos de leiomiomas? São leomiomas intramurais, submucosos e subserosos. Fechou? Pergunta a você, Fernando, se isso aqui é uma neoplasia benigna de músculo liso chamado leiomioma, qual é o nome que se dá à neoplasia maligna de célula muscular lisa? Deixa eu ver se eu tô lembrado, não. Fala aí, fala aí. Sufixo para malignidade, qual é? Neoplasia de conjuntivo, de estroma, é sarcoma. Sarcoma. Então, isso aqui seria benigno, leiomioma, se fosse maligno, leiomiosarcoma, tá? Beleza? Muito bem. Olha só essa queixa aqui. Mãe, minha voz está ficando rouca. Está nascendo pelos no meu ouvido. Parei de menstruar há 3 meses. Isso aqui é o quê? Rouquidão, tá? Hirsutismo, tá? E amenorreia. Fiz um teste de gravidez, mas foi negativo. O que causa rouquidão, hirsutismo e amenorreia? Hiperandrogenia. Essa mulher, então, tem hiperandrogenia, tem amenorreia, tem hirsutismo e tem cistos no ovário. Qual o diagnóstico para ela? Diz aí, síndrome do ovário policístico, chamado de síndrome de Sten-Leventhal, tá? Então, isso aqui é síndrome do ovário policístico. A mulher tem, olha, rouquidão, tá? Ela tem hirsutismo, ela tem oligomenorreia ou amenorreia, tá? E tem cistos no ovário. Agora, pasmem vocês mais uma vez. Existe a possibilidade da mulher ter hiperandrogenia com hirsutismo,
oligomenorreia ou amenorreia, ciclos anovulatórios e não apresentar cistos no ovário. Isso também é síndrome do ovário policístico. Então, não é um critério sine qua non a presença de cistos no ovário, tá, para fazer o diagnóstico de síndrome do ovário policístico. Porque a síndrome do ovário policístico é, na verdade, uma disfunção do eixo hipotálamo-hipófise ovariano, onde a mulher tem dificuldade de aromatizar a testosterona em estradiol. Resultado, ela produz andrógenos em grande quantidade. Então, a característica básica de uma mulher que tem síndrome do ovário policístico é a hiperandrogenia. Tá? E essa hiperandrogenia causa manifestação clínica como rouquidão, como hirsutismo, implantação anormal de pelos pubianos, ciclos anovulatórios, amenorreia e oligomenorreia. E aí você faz o exame de imagem, ela pode ou não ter cistos no ovário. É claro que existem outras causas de hiperandrogenia. Aí você precisa fazer um diagnóstico diferencial entre síndrome do ovário policístico e, por exemplo, insuficiência ovariana, insuficiência hipofisária, tá? Dentre outras afecções. Tá legal? Então, isso aqui é SOP. Por último, uma paciente jovem de 15 anos com dor hipogástrica à direita e insidiosa. Exibiu, olha, exame ultrassonográfico, lesão sólido-cística, medindo 6 centímetros de diâmetro. Durante a retirada do ovário, o médico patologista fez uma análise dentro do centro cirúrgico. Você não separa neoplasia benigna ovariana de neoplasia maligna ovariana por biópsia. Não tem como biopsiar o ovário. Se a mulher tem uma manifestação ovariana neoplásica, tá? Seja um cisto ovariano, seja uma lesão sólida no ovário, ela vai para a cirurgia. Mas como eu sei se é benigno ou maligno? Isso é feito dentro do centro cirúrgico. Você vai retirar a lesão e vai entregar para mim, que estou dentro do centro cirúrgico com você. E aí eu vou cortar a lesão e vou examinar a lesão dentro do centro cirúrgico. Eu vou retirar parte da lesão e pôr num aparelho chamado criostato, para cortar essa peça, analisá-la na lâmina e colocar no microscópio. Para fazer o quê? O diagnóstico, se é benigno ou se é maligno. Porque se for benigno, você já dentro do centro cirúrgico, sabendo que é benigno, fecha o paciente. E se for maligno, você retira todo o aparelho genital e passa para ela quimioterapia adjuvante. Isso é decidido dentro do centro cirúrgico. Não é pré-operatório, não é pós-operatório. Atenção, é pré-operatório. Isso chama-se biópsia de congelação. E nesse exame aqui, na biópsia de congelação, eu vi que ela tem dente dentro do ovário, ela tem pelo, tá? Ela tem sebo. Isso também é encontrado no testículo. Qual o nome dessa neoplasia, tá? Que ocorre nas gônadas, que apresentam uma diferenciação somática, cheio de tecidos bem diferenciados? Qual o nome disso? Isso aqui é um teratoma. Isso aqui é um teratoma ovariano. Teratoma? Exatamente, isso aqui é um teratoma ovariano, simples assim. Tá? Beleza? Alguma dúvida até agora? Quer perguntar mais algo? Professor, a SOP, eu li que tem a neoplasia das células da teca pode causar uma hiperandrogenia que está associada à SOP. Só que eu também vi que aquela neoplasia nas células epiteliais também pode causar cistos como SOP. Eu fiquei em dúvida se... Nossa, boa pergunta. Veja só. Os dois pode ter. Uhum. As neoplasias de células epiteliais superficiais podem formar cistos. Tá? Se formam cistos, tá? Quando a mulher vai para um exame ginecológico e você encontra cistos no ovário, você pensa em quê primeiro? Pô, se ela tem cistos no ovário, você pensa em SOP. Mas, às vezes, ela tem cistos no ovário, colega, e não tem nenhuma disfunção do eixo hipotálamo-hipófise ovariano. Ela não tem hiperandrogenia. Então, aquilo é apenas o quê? Uma neoplasia ovariana e acabou. Mas, às vezes, ela pode ter uma disfunção do eixo hipotálamo-hipófise ovariano, produzir hiperandrogenia e não ter cistos no ovário. Qual o diagnóstico para ela? SOP. Então, cuidado. Nem todo cistos no ovário é diagnóstico de SOP, tá? E a ausência de cistos no ovário não afasta SOP. O diagnóstico de SOP ele é endocrinológico e ginecológico. Por que endocrinológico? Porque ela tem hiperandrogenia e as manifestações clínicas de uma hiperandrogenia.
Tá? Agora, ela tem cistos no ovário associada à disfunção do eixo hipotálamo, hipófise ovariano com hiperandrogenia, isso é SOP. Ela tem cistos no ovário e não tem disfunção do eixo hipotálamo, hipófise ovariano, não tem hiperandrogenia, isso não é SOP. Isso é um cisto no ovário a ser investigado. Pode ser desde um cisto folicular até uma neoplasia ovariana que se apresenta em forma de cisto. Correto? Então, cuidado com essa situação. Boa pergunta. Entendeu ou não? Quer perguntar mais? Entendi. Obrigada. Vai mais? Beleza? Professor? Pois não. Pois não, estou escutando. Pode Na falar. questão que tem o esfregaço, acho que depois dessa do ultrassom, eu estava pensando, você falou que é uma lesão de baixo grau intraepitelial, né? Uhum. No caso, essa aí. Se fizesse, por exemplo, uma biópsia para fazer seria uma lesão, uma neoplasia intraepitelial de grau 1, ou essa NIC1, NIC2 é só para lesões de alto grau que a gente classifica? Não, veja bem, NIC1 é lesão de baixo grau. Coilocitose com HPV é lesão de baixo grau. Lesão de alto grau é NIC2 ou NIC3. Quando você encontra lesão intraepitelial, colega, de baixo grau na citologia, você não encaminha paciente para biópsia, não. Você só encaminha para biópsia paciente que na citologia tem o quê? Lesão de alto grau, ou NIC1, ou NIC2 ou NIC3 na citologia. Se você encontrou NIC1 na citologia, se você encontrou coilocitose, HPV na citologia, conduta, volte daqui 3 meses. Por quê? Em 80% dos casos, isso desaparece em 3 meses. Agora, se você encontrou NIC2 ou NIC3 na citologia, ela vai para a biópsia. E se confirmar na biópsia que ela tem NIC2 ou NIC3, ela vai para a conização. Correto? Então, desde Bethesda 2012, né, mas sua pergunta é pertinente. Desde Bethesda 2012, fizeram uma classificação diferente. Tá? HPV e lesão entre HPV e NIC1 são lesões de baixo grau. Conduta expectante. NIC2 e NIC3 são lesões de alto grau. Conduta biópsia. Isso ficou definido desde 2012, nada mais. Por que isso aconteceu em 2012? Porque fizeram testes com alguns patologistas e perceberam que o diagnóstico de NIC2 e NIC3 era muito difícil e muito próximo, e diferente em alguns serviços. Ao mesmo tempo que são lesões de alto grau, diferenciar em NIC2 e NIC3 na citologia era muito difícil. Então, agruparam. Quem tem na citologia NIC2 ou NIC3 tem lesão de alto grau. Conduta biópsia. Quem tem HPV e NIC1, lesão de baixo grau. Conduta expectante. Tá? Então, não confunda. Esses diagnósticos de lesão intraepitelial de alto grau podem ser feitos na cito e também na histopatologia. Mostrei aqui, ó. Isso aqui é uma lesão intraepitelial de baixo grau na citologia. Isso aqui é uma lesão intraepitelial de alto grau na histopatologia. Isso aqui é uma lesão intraepitelial glandular de alto grau na citologia. Tá? Então, para esse caso aqui, não merece biópsia, é só acompanhamento. Para esse caso aqui, merece biópsia. Para esse caso aqui, isso aqui já é a biópsia. Aqui eu já posso estabelecer o tratamento. Ficou claro ou não? Ficou claro, obrigado. Beleza? E aí? Quer um cafezinho de 5 minutos? Para a gente fazer um Kahoot e finalizar? Professor, quando é que se usa, quando é que faz o PAF? PAF? Que tipo de lesão? Não, a gente não faz PAF, no genital feminino. A gente faz PAF na tireoide, a gente faz PAF na mama, tá? No genital feminino, você faz realmente a biópsia, tá? Você não faz, o que é PAF? Punção aspirativa por agulha fina, tá? Isso a gente faz em lesões sólidas da tireoide, lesões císticas da tireoide, lesões mamárias, tá? Isso é um PAF. Dentre outros órgãos sólidos você pode fazer. Acho que eu confundi, é CAF que eu vi. O CAF você faz quando você tem na biópsia a comprovação de uma lesão de alto grau. Correto? Então, primeiro, o paciente chegou para você com dor pélvica, sangramento uterino disfuncional, às vezes leucorreia, ela vai para exame citológico, célula, citológico. Se lá foi comprovado lesão de alto grau, conduta para ela, biópsia. Se a biópsia confirmou que ela tem uma lesão de alto grau no colo uterino, CAF.
tá? Ela vai retirar isso aí, cafeconização, tá? Beleza? Ou não? Tá? Ok, entendi. Tá, joia. E aí, quer um tempinho para responder o Kahoot, para liberar, ou vamos direto? Vou pegar 5 minutinhos. Então vamos, 5 minutinhos então, para vocês tomar um cafezinho aí, e a gente volta aqui. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Cafezinho, então 5 minutos, a gente volta pro Kahoot. Beleza. Professor, Pois não. depois